Sabe aquela frustração de um serviço ruim? Todo mundo já passou por isso, seja numa loja, num hotel ou principalmente num serviço público. Mas e se existisse uma filosofia de gestão que pudesse de fato transformar essa experiência? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. O que é preciso para garantir qualidade naqueles serviços que são a base da nossa sociedade? Ok, vamos mergulhar nisso. Antes de falar em solução, a gente precisa entender a raiz do problema. Por que será que tantos serviços, tanto públicos quanto privados, simplesmente falham em nos atender bem? A resposta pode ser mais simples e, ao mesmo tempo, bem mais chocante do que a gente imagina. Agora, olha só que dado impressionante. Um estudo citado por Costa e Santana mostra que 66% dos clientes são perdidos não por causa do preço, nem do produto em si, mas por indiferença dos funcionários. 66%. Isso é um número absurdo. Ele mostra que a verdadeira batalha pela preferência do cliente se dá no atendimento. Perder um cliente é péssimo para uma empresa, claro. Mas o que acontece quando o cliente, na verdade, é um cidadão e o serviço é algo essencial? Tipo saúde, segurança, educação. A gente não pode simplesmente trocar de fornecedor. E isso eleva a importância da qualidade para um nível completamente diferente. Bom, para a gente conseguir aplicar qualquer princípio de qualidade no setor público, primeiro a gente precisa entender o que ele tem de tão particular, o que exatamente define um serviço como público. A resposta está em três elementos-chave. O professor Tiago Marrara, em sua análise, dá para a gente uma estrutura bem clara. Primeiro, o elemento subjetivo, a titularidade é do Estado, ou seja, o dono é o governo. Segundo, o elemento material, a atividade essencial para todo mundo. E terceiro, o elemento formal. Ele funciona sob regras jurídicas diferentes, as do direito administrativo. Juntando esses três, pronto, temos um serviço público. E aqui tem um ponto crucial, uma distinção que o professor Marrara destaca que muda tudo. Uma coisa é a titularidade do serviço, que é sempre do Estado. Outra, bem diferente, é a prestação, ou seja, quem executa o serviço no dia a dia. O Estado pode muito bem delegar essa execução para empresas privadas, como a gente vê nas concessões de energia ou transporte. Ser o dono não significa necessariamente ser quem opera. E isso aqui ilustra perfeitamente como essas escolhas do governo são complexas. A mesma atividade, por exemplo, a saúde, pode ser estruturada como um serviço público ou como uma atividade econômica aberta para concorrência, ou até os dois ao mesmo tempo. É o que a gente vê no Brasil, com o SUS de um lado e a saúde suplementar do outro. Não tem uma fórmula única. Diante desses desafios todos, surge uma filosofia de gestão muito poderosa, pensada justamente para atacar o problema da indiferença e da baixa qualidade lá na raiz. Vamos conhecer a gestão da qualidade total, ou TQM. Para a gente entender o que é falta de qualidade na prática, houve só esse exemplo real da Labone Consultoria. Um hóspede, num hotel super caro, percebe que a barra de apoio no banheiro está solta. O problema aqui não é só um frigobar que não gela. A falta de qualidade, nesse caso, vira um risco real à segurança da pessoa. É quando o serviço não só decepciona, mas se torna perigoso. Então, o que é essa tal de gestão da qualidade total? Com base nas pesquisas de Turci Costa, a gente pode definir como uma abordagem que busca melhoria contínua de absolutamente tudo, processos, produtos e serviços. Não é um departamento, não é uma tarefa isolada, é uma cultura que tem que envolver a organização inteira. O primeiro pilar, e talvez o mais importante de todos, é o foco absoluto no cliente. Isso não significa só ouvir o cliente, mas entender de verdade as necessidades dele e desenhar todo o processo para atender e, se possível, superar essas expectativas. O segundo pilar é a gente entender que a qualidade não é um ponto de chegada, mas sim uma jornada que nunca termina. É o princípio do Kaizen, a busca constante, sem fim, por melhorias. O que foi bom hoje pode e deve ser ainda melhor amanhã. E o terceiro pilar é o que amarra tudo. O envolvimento tem que ser total. A qualidade é a responsabilidade de todo mundo, desde a alta gestão até quem está na linha de frente. Não tem como criar uma cultura de qualidade se ela não for abraçada por cada pessoa dentro da organização. Ok, entendemos a filosofia. Agora, como é que essa mentalidade da qualidade total se aplica naquele universo tão particular dos serviços do governo? É aqui que a coisa fica realmente interessante. A grande sacada, que a Gabriela Zavadinac destaca, é a ideia de que existem dois tipos de clientes. Tem o cliente externo, que somos nós, os cidadãos, mas também existe o cliente interno, o próprio servidor público. Cada funcionário é cliente do processo anterior e fornecedor para o próximo. Pensa bem,
Se o cliente interno não é bem atendido, como ele vai atender bem o cliente externo? E essa citação, nossa, ela resume tudo com perfeição. O funcionário que não se sente valorizado, que está desmotivado, dificilmente vai entregar um serviço excelente. Lembra daqueles 66% de clientes perdidos por indiferença? Muitas vezes, a causa raiz está exatamente aí, na falta de cuidado com o cliente interno. Cuidar do servidor é o primeiro passo para cuidar do cidadão. Certo, mas no fim das contas, qual é o resultado disso tudo? Como seria um governo que realmente adota a filosofia da qualidade total? O que muda, na prática, para a vida das pessoas? Olha, os benefícios são gigantescos. A gente está falando de um Estado mais eficiente, que usa melhor o nosso dinheiro, de instituições em que a gente possa confiar mais, de servidores públicos mais motivados e com orgulho do que fazem. E o mais importante, uma mudança de uma cultura de só seguir regras para uma cultura focada em resolver os problemas reais das pessoas. E é muito importante lembrar que isso não é só uma ideia bonita no papel, tá? Instituições como o IPEA pesquisam e desenvolvem modelos de gestão, frameworks para implementar esses programas. A qualidade total é uma disciplina com ferramentas e práticas concretas para fazer a mudança acontecer. Não é só um desejo vago. Para a gente terminar, fica uma reflexão. A gente ouve muito aquela frase cínica, bom o suficiente para o governo, como se fosse sinônimo de mediocridade. Mas a filosofia da qualidade total nos desafia a virar essa ideia de cabeça para baixo. E se o padrão para o serviço público não fosse o mínimo aceitável, mas sim o melhor serviço possível? O que a gente poderia alcançar se essa fosse a nossa meta?